A receita de hoje que nós vamos fazer é a esfirra aberta. É aquela esfirra do Habib's. Nós vamos precisar de 400 gramas de farinha de trigo, 400 ml de água, vai o copinho de 200 ml bem cheio até a tampa. Nós vamos precisar de uma colher de sobremesa de sal, exatamente 5 gramas. Precisamos de 15 gramas, desculpa, de açúcar, uma colher de sopa, 40 gramas de manteiga ou margarina. Precisamos um pouquinho de fubá, o mais fininho que vocês tiverem para poder empanar. E 15 gramas de fermento biológico seco, que equivale exatamente a 2 colheres de sopa. Vamos começar fazendo uma esponjinha. A gente coloca, ó, a metade da água. Vamos colocar todo o açúcar, o fermento e 2 colheres de sopa cheias de farinha de trigo. Nós vamos fazer uma esponjinha, deixar descansar 15 minutinhos. Pronto, esponjinha pronta, ó, ela fica bem assim, bem cremosa. Agora a gente vai acrescentar a farinha. Deixa só um pouquinho, vai acrescentando aos poucos. E vai intercalando com a água, também aos poucos. Mais um pouco de água. Vai sobrar bem pouquinho de água. Agora eu vou acrescentar o sal. Vou misturar um pouquinho. E logo em seguida eu venho com a manteiga. Acrescentando a manteiga. Agora eu vou sovar bem essa massa. Depois eu volto pra ver como é que ficou. Ela vai ficar bem lisinha, tem que sovar até ela ficar bem lisinha. Mais ou menos uns 10 a 15 minutos sovando. Depois de sovada a massa, mais ou menos 10 minutos sovando, não usou toda a água, deixou, sobrou só um pouquinho, tá? Por isso que é importante vocês verem a quantidade. A massa ela precisa ficar bem macia, tá vendo que ela tá bem macia, ó. E aí, agora nós vamos deixar descansar essa massa por 1 hora para ela crescer. A gente vai colocar num bowl, numa bacia. Podemos pôr um pouco de plástico filme aqui por cima para ela não criar aquela camadinha seca, ressecada. Ou então passar um pouquinho de azeite. Vamos deixar aqui, cobrir com um pano 1 hora para poder descansar. Enquanto a massa cresce, nós vamos separar agora os ingredientes do recheio. Esse recheio vai ser de carne, nós vamos usar 1 kg de carne moída, tomate picadinho, hortelã a gosto, cheiro verde picado, cebola e pimentão, já tá trituradinho. E aí nós vamos temperar com o tempero que a gente quiser. A quantidade de sal, a quantidade a gosto. Nós vamos misturar todos esses ingredientes e aí tá pronto o recheio. Já mostro pra vocês. Recheio pronto, temperadinho, só misturei os ingredientes. Agora eu vou reservar e eu já venho com a massa pra poder fazer a montagem. Pronto, a massa cresceu. Agora eu vou modelar o formato da esfirra. Vou cortar aqui uma bolinha de massa. Vou estar grudando um pouquinho. Mais ou menos desse tamanho já dá, tá?
quiser fazer padronizada, é só pesar, cada bolinha é igual. Eu coloquei aqui um pouquinho de fubá embaixo. Você vai modelar da seguinte forma: faz a bolinha, faz um buraquinho, e aí modela um pouquinho. E quando você colocar o recheio, ela vai ficar mais modeladinha, toda modelada. Um pouquinho do recheio. Agora é só você apertar e ao mesmo tempo abrindo a massa. Ela vai ficar umas bordinhas. Tem que ficar com as bordinhas altinhas. Quando for assar, ainda vai crescer um pouquinho essa massa. Então, vou fazer outra aqui. Mais ou menos assim. O fubá, ele vai ajudar para não grudar, porque a massa ela tá bem macia. E aí o fubá, ele não faz com que a massa ela não grude. Eu poderia usar farinha? Poderia, mas o fubá fica mais gostoso, fica melhor. Então, você abre o recheio e ao mesmo tempo modela a sua esfirra. Deixa bonitinho, uma bordinha em volta. E aí você já pode levar para assar. Você vai untar a forma com um fiozinho de óleo, vai colocar deixando uma distânciazinha, porque ainda quando assar ela vai crescer. Leva para assar até dourar e aí eu vou trazer o resultado daqui a pouco. Pronto, assadinho. Não precisa deixar dourar muito, senão a massa fica muito dura. Ficou em torno de 30 minutos na temperatura de 180 graus. Então agora é só saborear. Um limãozinho para acompanhar vai bem. Bom apetite!